Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, sempre trazendo aqueles temas do esoterismo, mas também da paraciência, que vem despertando a curiosidade, para não dizer o fascínio de todos nós. E há muito estávamos querendo abordar o famoso assunto do chupacabras, né? Esse fenômeno que assolou vários países nas décadas de 70, 80, 90, quem sabe ainda continua, e por toda a investigação que foi feita, parece que efetivamente não é algo que conheçamos. Para abordar esse assunto, nós temos a honra hoje de receber aquele que provavelmente é o maior pesquisador desse fenômeno chupacabras em território brasileiro e um dos maiores do mundo, sendo também um dos grandes ufólogos da história da ufologia brasileira, que é o Carlos Alberto Machado, né? Que é curitibano, é pedagogo, artista visual, escritor, roteirista de HQs, é produtor de documentários, um deles, inclusive, premiado internacionalmente, organizador de eventos, ele é doutor em educação, né, pela PUC do Rio, e hoje atua como professor universitário lá na Universidade Estadual do Centro-Oeste. Mas, mais importante, ele atua na ufologia desde 1982, é um dos grandes nomes da história da nossa ufologia, quando fundou o CIPEX, Centro de Investigação e Pesquisa Exobiológica, que tem o portal Fenômeno como sua principal rede de investigação. Ministrou inúmeras palestras em eventos nacionais e internacionais, é correspondente estadual da revista UFO, praticamente desde a fundação da revista, e trabalha, o foco dele principalmente é pesquisa de campo, e é autor de 2 livros que são fascinantes, que nós vamos falar deles, eu vou fazer um suspense aqui, durante o programa, onde ele aborda toda essa questão dos chupacabras e fenômenos associados. Então, é uma grande honra recebê-lo. Tudo bem com você, Machado? Tudo bem, obrigado pelo convite. Estamos aí, né? Vamos tentar tirar alguma dúvida que ainda restou, né, de um assunto já há tanto tempo pesquisado. Eu pesquisei esse assunto em 97, para você ter uma ideia. E até hoje o pessoal me procura para falar sobre isso aí. Sem dúvida, é um trabalho que eu acho que é clássico, né, soberano, a tua pesquisa, até pelo rigor científico, que foi o que me impressionou quando lendo os teus livros, né? Mas, Machado, antes de qualquer coisa, claro, eu vou pedir para quem está nos assistindo se inscrever no canal, deixar o joinha, acionar o sininho, né? E escreve aí se você já ouviu algum assunto, algum fenômeno relacionado a essa questão do chupa-cabras, né? Machado, claro que tem muitas pessoas que ainda não tomaram contato com o fenômeno. Você poderia fazer um resuminho de quando esse fenômeno começou e no que ele se caracteriza? Claro. Em 1996, surgiram os primeiros casos lá em Porto Rico, né, que fica na América Central. E foi ali que surgiu, inclusive, essa nomenclatura, chupa-cabras, né, porque lá ele atacou muitas cabras naquela região, é uma ilha, né, para quem não conhece Porto Rico, é uma ilha da região central ali, e na época o governo, quando procurado, acusou lobos, né, só que lobos não existiam esses lobos lá naquela ilha. Na verdade, não existiam animais selvagens que pudessem justificar aquele tipo de ataque que estava ocorrendo, né? Que era a falta de sangue nos animais, nas vítimas, e umas perfurações no pescoço. Isso durou todo o ano de 96, foram bastante animais atacados e mortos lá. E coincidentemente, naquela época, também foram avistados objetos voadores não identificados, os discos voadores, OVNIs, né? E, inclusive, um deles foi fotografado. E isso é importante porque eram 2 pessoas que moravam em pontos diferentes da ilha, que fotografaram o mesmo objeto, soltando um raio de luz até a superfície, até o chão. E esse raio de luz ele foi visto por uma senhora que ela não tinha máquina fotográfica, mas ela estava vendo o raio de luz, e pelo raio de luz ela viu uma horda de chupacabras saindo de dentro desse objeto. Foi a única relação direta que a gente tem com ufologia e os chupacabras, tá? Então ela viu essa horda de chupacabras saindo e eles começaram a atacar na ilha a partir dessa data, né? E coincidentemente essas 2 fotos, né, que mostram o objeto por pessoas diferentes, né, dentro da ilha, mostrando o mesmo objeto fotografado, uma com o raio para a direita, por causa da posição que ela estava, e outro com o raio da esquerda, porque a pessoa estava do outro lado da ilha. E essa senhora morava no meio, bem próximo da região onde o raio apareceu. Então os casos iniciaram ali. E a coisa repercutiu. Depois, em 97, no caso, começo de 97, começou a surgir aqui no Brasil.
né? E os casos foram aumentando muito, né? Eles duraram todo o ano de 97, foi até o final, até começo de 98. Assim, muitos casos, né? Casos que eu quero dizer, não era só numa cidade ou só num estado, eram em vários estados ao mesmo tempo. Vários casos de ataques de animais que eram atacados em várias cidades diferentes também. Então, isso deu muito trabalho, inclusive, para poder fazer a cobertura de pesquisa de campo nesse caso, né? Os OVNIs também apareceram aqui no Brasil. Também teve casos de avistamento de objetos. Por exemplo, aparecia um objeto em cima de uma região, de uma fazenda, de uma chácara, e no dia seguinte apareciam os animais atacados, os animais mortos. Galinhas, cabras, ovelhas e gansos, né? Aqui no Brasil a gente pode dizer que ele podia ser chamado de chupa-ganso, porque chupava mais ganso do que ovelhas, né? Mas teve casos de vaca, cavalo, teve vários animais que foram atacados, né? E cada um tinha um modus operandi diferente, né? Cada tipo de animal ele atacava de uma forma um pouco diferente, mas sempre tinha as perfurações e a falta de sangue. Isso era uma característica idêntica em todos os ataques. Uma coisa que me impressionou, Machado, lendo o teu livro, que além disso, por que nós não podemos considerar o chupacabras como um animal conhecido, né? Porque o que me impressionou foi a questão dos cadáveres dos animais terem uma peculiaridade, né? A questão da decomposição, falta de odor. Você pode sublinhar um pouquinho isso? Claro. O fato é o seguinte, quando você tira o sangue porque o que exala o cheiro, o mau cheiro, né, de um cadáver é justamente a princípio, né, o sangue da pessoa que fica dentro do corpo, né, na hora que ela morre ou do animal. Então, nesse caso, como o sangue era retirado, o cheiro não era característico. Então, você não tinha aquela exalação normal. Uma coisa que chamava a atenção dos veterinários, do pessoal que pesquisava isso na época, inclusive de mim, quando a gente chegava no local e encontrava o cadáver, é que em cima os abutres não se aproximavam. Eles não chegavam nesses corpos para comer como normalmente eles fazem, né? Quando tem uma carcaça de um animal abandonado, ele vai lá e come. E nesses casos isso não acontecia. Esses animais eles evitavam esse tipo de carcaça e fugiam dali, né? Eles se retiravam do local. Então você não encontrava essas características normais de um ataque de um animal selvagem, né? Por exemplo. Outra coisa eram as perfurações relacionadas a essa falta de sangue, né? As perfurações não eram mordidas, né? Um animal selvagem, quando ele ataca, ele morde os animais. Ele morde na anca, ele arranca um pedaço, porque ele, obviamente, faz isso para comer, se alimentar. Então ele tira pedaços da carne para comer. E quando ele faz isso, o sangue se espalha, o sangue jorra na região onde foi atacada, no local onde o animal foi atacado, ficam poças de sangue. E nesses casos não existia essas características. A gente não encontrava nem a poça de sangue, nem o sangue dentro do animal e nem as mordidas, no caso, as que deveriam estar arrancadas, né, a carne. E isso a gente não encontrava. A gente encontrava perfurações e falta de sangue. Inclusive, em necrópsias que a gente chegou a realizar com veterinários, foram 3 veterinários que me ajudaram. Nós abrimos esses animais, filmando na época, né, filmando para mostrar os detalhes. Estava num documentário que eu fiz, né, chamado Dossiê Chupacabras. E você percebe lá na filmagem que não tinha nenhuma gota de sangue dentro desses bichos, né? E isso assustava muito, inclusive os veterinários que me ajudavam, né? Eles ficavam muito assustados porque eles falavam: cadê o sangue? Não tem uma gota de sangue. Era praticamente seco. Eles até brincavam e falavam: olha, a gente pode fazer uma aula de anatomia com esses bichos de tão limpinho que eles estão por dentro. Outra coisa interessante, Machado, que eu gostaria que você também sublinhasse, é a questão da extração de alguns órgãos. Eu lembro que houve um caso que o coração de um animal foi extraído de um jeito que até os veterinários não sabem como foi feito, né? E também a ausência... Bom, primeiro fala disso, depois a gente... Na cidade de Adrianópolis, um veterinário um desses 3 que me ajudou, ele foi morar para lá, ele se mudou de Curitiba, foi para Adrianópolis, é uma cidadezinha que faz divisa de São Paulo com o Paraná, lá no norte. E ele encontrou vários casos de animais mortos lá, e como ele era o único veterinário da cidade, ele foi chamado. Ele trabalhava numa empresa de laticínios lá, da região, a Clax, se não me engano, que faz leite, e distribui para o Paraná. E como ele era o único veterinário, ele não teve como fugir disso, né? Chamaram ele, pediram para que ele desse uma olhada, e ele encontrou uma cabra, né? Tinham algumas ovelhas, uma cabra e alguns cães também atacados. Mas a cabra foi a única que teve o coração extraído.
E curiosamente, o buraco que tinha no corpo da cabra era na parte inferior da barriga e não na parte superior do peito, né, onde obviamente a gente imaginaria que seria retirado o coração. Nesse caso não, o buraco estava lá embaixo, ele foi abrindo com um bisturi e à medida que ele foi abrindo, ele foi procurando os órgãos, estavam todos ok, quando ele chegou no coração, faltava o coração. Então o coração teria sido arrancado pelo buraco da barriga, né, uma coisa bem estranha. Mas foi o único caso que a gente encontrou na época de coração arrancado, né? A maioria dos animais, eles não tinham os órgãos arrancados, eles tinham a falta do sangue, que era a principal característica. Outra coisa impressionante, Machado, que não dá para a gente falar, não, são pessoas, né, facínoras que estão fazendo isso, é a questão da rapidez com que esses ataques ocorriam e a falta de barulho, né, porque o animal atacado ia fazer um estardalhaço, né, mas parece que havia um silêncio, né, em um curto espaço de tempo, o criador vai olhar lá, tá lá 50, 60 animais mortos, todos empilhados num canto. Como é que isso é possível? Não é só os animais atacados que não faziam barulho. Você tem que conviver comigo que quando você tem você vai para uma fazenda, uma chácara, um sítio, o dono desse lugar, ele sempre tem vários cães de guarda, cães que cuidam da região, né? E tem os gansos também, que são, aqui no Brasil, a gente chama de cão de polaco, né? Porque ele faz bastante barulho, e inclusive ataca as pessoas, né, no calcanhar, quando você invade, assim, a terra do cidadão. E eles protegem, por isso que eles chamam eles de cão de polaco. E nesses casos, os cães que deveriam estar fazendo alarde, deveriam estar fazendo barulho quando esses animais eram atacados, eles não faziam som nenhum, eles ficavam quietos, como se estivessem com medo, né? Ou como se tivessem sido hipnotizados, alguma coisa assim. Foi uma das hipóteses que a gente levantou, que era um mesmerismo, né, magnético, que esse animal parece que possuía. Porque as poucas pessoas que eu encontrei que chegaram a se defrontar com essa criatura, um deles apontou um rifle, né? Ele não conseguiu dar um tiro. Ele disse que quando ele tentou pensar em dar um tiro, ele sentiu um arrepio na espinha e o animal fugiu, aproveitou essa situação e fugiu, e ele não conseguiu atirar. Teve outros casos também de pessoas que chegaram próximas. Dois motoristas de ônibus na estrada, eles estavam terminando de consertar um pneu de um deles, e daí quando eles estavam terminando o serviço, apareceu uma criatura na frente do farol do ônibus. Aí um deles falou que sentiu-se atraído pela criatura. Ele sentiu vontade de ir em direção a ele. Claro que eles não fizeram isso, porque eles eram racionais e se sobrepuseram a essa vontade de fazer isso. Mas nós somos seres racionais, os animais não são. Então, para eles, quando eles sentiam essa atração, provavelmente eles iam em direção à criatura e acabavam virando vítimas dela, né? E sem fazer alarde, sem fazer barulho. Os cães ficavam quietos, né? Quando não eram vítimas também, né? Porque a gente encontrou alguns cães e gatos também que eram vítimas. Mas quando eles não eram vítimas, eles também não faziam barulho nenhum. Eles ficavam quietos. Isso tudo era um estranhamento que fazia parte desses casos, que foge totalmente de um caso de ataque de predador selvagem, né, como a gente está acostumado. Sussuarana, cães selvagens, esses animais, quando eles atacam, eles fazem barulho, eles deixam rastros, coisas que nós não encontramos na época. Outra coisa interessante, Machado, agora falando da morfologia vamos chamar de animal, né? A gente não sabe exatamente o que é. Parece que existe, né? Se criou um certo consenso pelos relatos visuais das pessoas que viram a criatura, né? E se chegou numa formologia, que é essa que está aparecendo para eles aí, dessa criatura quase que sempre bípede, olhos vermelhos, brilhantes. Você tem até aí uma escultura, né? Que você trouxe? Tenho. Tem um artista que me ajudou na época, ele fez esse boneco, baseado no que as testemunhas descreveram, né? Então, percebam, ele tem os olhos, né, vermelhos, grandes, né, em comparação a um olho humano ou um olho de um símio. Ele tinha uma boca grande com dentes bem salientes, né? Algumas pessoas descreveram orelhas e a característica principal são essas nacelas, que começava aqui atrás da cabeça e ia até a região do cóccix, mais ou menos, né? E algumas pessoas também descreveram pequenas asas embaixo do braço que eu não coloquei nessa escultura aqui. Porque, na verdade, eu tenho duas, né? Eu tenho uma outra que ela representa o de Porto Rico, que é muito semelhante ao nosso aqui do Brasil, né? Que seria essa forma que eu estou mostrando aqui. Então, esse ser que vocês estão vendo aí, essa criatura, foi a que foi vista aqui no Brasil em 97.
E vista por várias pessoas. Inclusive, nós temos essa foto que está aparecendo aí, que está no seu livro, inclusive, que se diz que talvez seja a única foto, né, de um chupa-cabra. Você pode falar um pouquinho dela? Claro, percebam, o boneco que eu mostrei lembra muito essa foto. E essa fotografia, quando ela foi obtida, ela disparou um flash. Eram pescadores que estavam pescando numa ilha no interior de São Paulo, e eles escutaram um barulho estranho no meio de uma dessas ilhas, e daí um deles resolveu pegar a máquina fotográfica, que era para tirar dos peixes que eles fotografavam, porque eles sempre liberavam os peixes, eles não caçavam para alimento. Então eles precisavam de provas para mostrar se o peixe era grande ou não, para não virar história de pescador. Então eles usaram essa máquina para tirar uma foto desse bicho e dispararam o flash. Na hora que disparou o flash, o rapaz que tirou a foto ficou assustado, porque ele viu que tinha alguma coisa lá, e eles estavam dentro do barco, né? Então eles aumentaram a velocidade e fugiram. E a criatura está bem na beirada de uma dessas ilhotas, né, onde eles escutaram. E é interessante observar que o olho dele está escuro, e não vermelho, como as pessoas descreviam. Elas descreviam que ele tinha olhos vermelhos e luminosos. Assim como o boneco que eu mostrei, né? Aqui eu coloquei naturalmente uma joia vermelha para representar, mas se você colocar uma luz nos olhos dele, vai iluminar, como aquele efeito olho de gato, né? E esse bicho, ele tinha o efeito contrário. Se você coloca luz nos olhos dele, escurecia, porque normalmente ele estava brilhante. É como se fosse uma bioluminescência, igual aquelas criaturas abissais que a gente tem aqui no nosso planeta, que no escuro eles brilham. Né? Nesse caso, o olho dele no escuro brilhava bastante. E quando você jogava alguma fonte de luz em direção aos olhos dele, elas apagavam. Isso dá para ver bem nessa fotografia. Perfeito. E antes da gente falar da ligação desse fenômeno com o fenômeno OVNI, né, UFO, eu também achei muito interessante no teu livro que existe ali, você fez toda uma pesquisa laboratorial envolvendo médicos, veterinários, né, pessoas importantes, até prefeitos, delegados, etc., mas parece que havia uma espécie de movimentação governamental e até militar para abafar a coisa e até desacreditar. Né, como sempre ocorre, né, com relação ao fenômeno UFO. E até você fala que talvez teria um famoso médico cirurgião curitibano que se apelidou de Dr. Mengele, né, na jogada. Você pode dar uma resumida nisso? Sim, ocorreram pelo menos 3 caçadas oficiais envolvendo o exército e a polícia local lá de Campina Grande do Sul, que foi a região onde teve mais ataques, né? E eu consegui encontrar, inclusive, alguns vestígios. Por exemplo, eu consegui filmar helicópteros que sobrevoaram a área, helicópteros do exército, caminhões do exército vazios também eu consegui filmar. Vazios significa que eles estavam voltando vazios, né, de Campina Grande do Sul. Então eles chegaram lá cheios de soldados e saíram da cidade vazios. É um comboiozinho com um caminhão, um jipe, mais um outro carro, que eu não me lembro agora qual que era, eram três veículos, também militares, vindo de Adrianópolis também, que tinham participado de uma caçada. Como que eu soube disso? Porque depois eu encontrei as testemunhas, eu encontrei um agente da polícia que participou de uma dessas caçadas e me descreveu os detalhes, né? Colocando que eles realmente estavam fazendo as caçadas, que eles coletaram pelo menos 3 criaturas na região, envolvendo ali Adrianópolis, que eu comentei com vocês antes, né? E mais a região de Bocaiúva do Sul e Campina Grande do Sul. Né? Cada região dessas, eles capturaram pelo menos um deles, uma dessas criaturas. E o exército teria levado. Também teve um caso onde civis conseguiram capturar, né? O pessoal já estava assim bem cansado de pedir auxílio do governo e o governo ficar acusando outros animais, dizendo que eles não podiam fazer nada. Então eles se reuniram e caçaram uma dessas criaturas usando uma rede de pesca, de pesca mesmo, de lago, de mar, né? E conseguiram capturar um bicho desse usando foices e martelos e armas, naturalmente espingardas. Levaram a criatura até a delegacia e prenderam ela numa das cadeias do município, lá de Campina Grande do Sul. Inclusive, na época, o delegado foi mandado embora, porque ele deixou as pessoas fazerem uma fila para assistirem a criatura dentro da cela, né? Então, nesse caso, eu acredito, inclusive, que alguém deve ter fotografado ou filmado ele, mas eu não consegui acesso a esse material. Eu imagino que exista, né? Mas até a época do livro, até hoje, na verdade, eu nunca consegui nada que comprovasse visualmente que isso teria acontecido, né? Eu só consegui testemunhas, né, que participaram disso, inclusive que ficaram na fila lá para ver a tal da criatura. E o delegado, ele era aqueles delegados que ele não era formado em direito, ele era indicado, naquela época eles indicavam ainda os delegados no interior,
Então ele tinha sido indicado. Ele foi retirado do cargo, colocaram um outro delegado no lugar dele e ele foi trabalhar de oficial de justiça da região. Bem nesse período. Inclusive, quando eu fui entrevistá-lo, claro que ele não quis admitir que uma coisa estava relacionada à outra, mas era muito coincidência, né? Ele ter sido rebaixado de cargo justamente nessa época, né? Quando aconteceu isso. E tinha um médico envolvido na história, que você mencionou, que eu preferi chamar ele de Mengele, porque ele era muito conhecido na região. E ele foi embora, inclusive, de lá. Depois que aconteceu essa história, ele foi expulso de lá, foi morar em outro estado. Não, nem está mais aqui, nem sei se está no Brasil. Mas na época dizia-se que ele tinha um laboratório dentro da chácara dele e que ele fazia experiências com ovelhas. E levantou-se, né, a hipótese de que ele poderia ser o responsável por ter inventado alguma criatura no laboratório e tal. Isso independente da história de Porto Rico, né? O pessoal criou essa história de que aqui no Brasil ele teria sido o mentor, vamos dizer assim, de uma experiência genética envolvendo o governo e ele, né? Mas eu acredito que uma hipótese muito fraca em relação à do OVNI, né? Que eu acho que é muito mais forte, né? Imaginar que essa criatura tem relação com o OVNI do que no caso de um cientista maluco, né? Que estaria fazendo experiência genética num laboratório. Então vamos falar do fenômeno OVNI, né? Porque a gente estudando esse caso não tem como separar o fenômeno chupacabras, né? Que até inclusive é um termo técnico, né? É intruso esporádico agressivo, né? Com o fenômeno, né? Onde você tem o chupacabra, você tem avistamentos de OVNIs. Você pode então fazer esse link para a gente? Claro. Fora aquele que eu comentei, né, com vocês já no início, né, quando eu falei da fotografia que foi feita lá em Porto Rico por duas pessoas diferentes. Aqui no Brasil, nós tivemos vários casos envolvendo OVNIs. Um deles era uma igreja, um domingo. A igreja ficava próxima de uma chácara onde teve ataques, e daí todo mundo saindo da igreja viu um OVNI em cima de uma chácara. Essa chácara, no dia seguinte, teve vários ataques com gansos. Inclusive o proprietário lá, o seu Moacir, vou tentar lembrar o nome dele, é Moacir Cirne, se não me engano. Ele deixou a gente colocar uma câmera lá, montar armadilha na chácara dele para poder tentar capturar a criatura. E um outro caso que aconteceu foi de uma família que sempre estava vendo OVNIs na região de Bocaiúva do Sul. Aí nós conseguimos localizar essa chácara, tivemos autorização deles de ficar várias noites lá com uma câmera, e eu consegui filmar o objeto, né, em cima de um aras, que ficava a mais ou menos 500 metros da região onde a gente estava. E realmente o objeto aparecia toda noite em um determinado horário, ficava durante 5 minutos aparecendo. Eu filmei 2 noites seguidas. Depois da segunda noite, nós fomos no dia seguinte no Aras, onde esse objeto apareceu, perguntar pro caseiro se ele tinha visto alguma coisa, e ele confirmou o avistamento do objeto que eu tinha filmado, e ele tinha visto em cima da cabeça dele essa luz que eu filmei, e que ficou 5 minutos parado lá, e ele falou que viu essa luz parada 5 minutos, depois ela se deslocou, como eu mostrei na filmagem, e confirmou que todas as galinhas deles, eram cerca de 30 galinhas, tinham sido atacadas naquela noite pelos chupacabras, usando o mesmo modus operandi. Veja que interessante. Então, é difícil você fugir do fenômeno OVNI como uma hipótese mais forte para explicar isso, por conta desses avistamentos que estavam sendo feitos nas regiões onde estavam tendo os ataques, nas mesmas noites, nos mesmos locais. Então, fica difícil você não admitir que o fenômeno OVNI estava envolvido. Claro que o governo não ia admitir isso jamais. Então, eles sempre culpavam sussuaranas, cães selvagens. Chegaram a pensar, a levantar a hipótese até de morcego selvagem, morcego vampiro, né? Mas o morcego vampiro, coitado, ele pesa 60 gramas e consegue absorver metade do sangue do corpo dele, seria 30 gramas de sangue, e não litros, como estavam correndo. E ele deixa perfurações características, né? Ele não consegue sugar o sangue, ele lambe. Então o sangue fica escorrido no animal, na vítima dele, é muito diferente. Eu mostrei isso, inclusive, no livro, né, para poder justificar, porque tinham pessoas que estavam acreditando em todo tipo de, vamos dizer assim, tudo bem, você vai usar a navalha de Ockham, ela vai descrever o mais óbvio, o mais simples, mas nenhum deles explicava o que estava acontecendo lá. O mais óbvio, o mais simples, pela navalha de Ockham, queira ou não queira, era o OVNI, que explicava o que estava acontecendo naquela região, né? Era o fenômeno OVNI, sem dúvida nenhuma.
Eu lembro também que alguns dos primeiros casos que você cita é interessante, me chamou a atenção, ocorreu na chácara do Samuel e da Rosilago, que, aliás, eu conheço, ela foi minha professora até, e começou tudo ali, né? Depois a coisa começou a se espalhar e parece que você tem Foi. até moldes de gesso, né? De pegadas da criatura, que era bem característica, era 3 garras para frente e uma para trás, se não me engano, né? Isso. Tá no meu livro, inclusive, né? Eu esqueci de trazer para mostrar aqui. Isso mesmo, começou lá na chácara deles, foi a primeira chácara que teve vários ataques, e aí eles chegaram a dar uma entrevista para a CNT na época, a Central Nacional de Televisão, que mostrou várias matérias em cima do que tinha acontecido lá. Foi o que me chamou a atenção e que me fez ir até o local para tentar levantar os primeiros casos. Inclusive apareceu, na época, a secretária do Meio Ambiente, que também era uma bióloga. Eu conheci ela também, porque eu fiz biologia também na Federal. E eu lembro que ela não deixava ninguém mais entrar, e eles estavam já com aquela conversa oficial, depois que fizeram uma reunião, de que eram cães selvagens. E não abandonaram mais essa hipótese de jeito nenhum. E daí também não permitiram que a gente entrasse para ver. Mas eu pensei comigo, né? Se aconteceu aqui, deve ter acontecido em outras chácaras. Então o que eu fiz? Eu comecei a bater palma nas chácaras vizinhas e localizei várias chácaras que tiveram casos com ataques. A primeira delas foi a do Carlos Meisner, que era um chacreiro que vive lá até hoje, que também é vizinho deles. E ele também teve ovelhas atacadas, né? E depois teve outros, né? Eu fui encontrando vários moradores lá que também tiveram esse problema. Eu fui rodando com o carro pela região, um foi indicando o outro, e a gente foi cada vez encontrando mais e mais casos. Tanto que no meu livro eu cheguei a fazer estatística, né, de números de animais mortos, época que teve mais ataques, né? Lá tem os gráficos mostrando esses detalhes, que você ficou impressionado com a minha pesquisa científica, né? Eu usei todo o conhecimento científico que eu tenho de academia, de professor universitário, eu usei para fazer essas pesquisas, né? Tanto esse primeiro livro quanto o segundo, né? Que vai ficar no suspense para o próximo programa. Com certeza, nós vamos falar dele, vamos falar ainda desse livro, né? O Machado aí vai voltar várias vezes, porque, olha, tem coisas sensacionais. Mas ainda, focando no Chupacabras, Machado, de fato, o teu livro, vamos falar um pouquinho dele, né? Olhos de Dragão, né? Inclusive, achei o título bem interessante, né? Poético, tá aí. Queria te perguntar, bom, primeiro eu quero falar, para mim é o mais completo documento, talvez em nível de mundo, né? Eu não conheço muito da literatura internacional, andei pesquisando, mas do que eu vi me impressionou, como eu falei, pela riqueza, pelo rigor científico, você aplicou todo o teu treinamento acadêmico, e ali você termina de ler o livro e você fala, não pode ser coisa nossa, é realmente alguma coisa anômala. Então, queria que você falasse como é que a gente consegue esse livro, Machado, hoje, né? Quem está nos Olha, assistindo... hoje em papel é praticamente impossível, tá? Eu fiz esse livro em 2000, foram mil tiragens, né? Foram 1000 exemplares, foram todos vendidos. De vez em quando aparece algum na estante virtual, lá nos sebos, né, do Brasil, mas você só consegue ele hoje mesmo de forma digital. Tá disponível pela Amazon.com, para quem quiser. Eu disponibilizei porque eu vi que estava uma procura muito grande, as pessoas me pediam muito, né? Então eu achei melhor lançar ele digitalmente, assim fica fácil para todo mundo ler, até porque hoje todo mundo, a maioria, pelo menos, né, não todo mundo, mas a maioria ainda prefere ler digital, né, nas plataformas, então eu resolvi disponibilizar dessa maneira. E é difícil encontrar, por incrível que pareça, um assunto tão polêmico e tão procurado, nenhuma editora se interessa em publicar. É muito difícil. É uma pena, a gente faz um apelo aqui, nós temos amigos aí em várias editoras aqui do canal Realidade Fantástica, né, que olhem com carinho o assunto, quem sabe possam contactar o Machado, porque é uma obra das paraciências que é soberana para mim, porque realmente é um fenômeno real, espantoso, e que, de certa forma, nos obriga a rever a nossa concepção de ser humano, de natureza e de universo. Machado, antes de qualquer coisa, você ainda continua pesquisando? O fenômeno terminou? Ou ele ainda esporadicamente ocorre? Ele ocorre esporadicamente, uma vez ou outra as pessoas mandam materiais para mim, mas são sempre distantes, né? Bahia, Amazonas, Manaus, Norte e Nordeste, né? Raramente aparece aqui no Sul. Naquela época o Sul foi bastante atacado, a região Sul, Sudeste, né? Então eu viajei muito. E como eu falei, os casos eram diários, né? Eram semanais, não era uma coisa assim de vez em quando, né? Agora não, agora ficou uma coisa muito aleatória e às vezes as características não batem. Quando me mandam as fotos, eu já checo e vejo se tem sangue ou não, né? E quando a gente vê poça de sangue, você já descarta a possibilidade de ser o chupacabras, pelo menos aquele que atacou em 97.
Então eu acabo não indo atrás por conta disso, porque é pela distância, pelo gasto, né, que eu vou ter em relação a isso. A quantidade de casos não é o suficiente para me fazer deslocar até o local, né? Ou as características não batem. O que aconteceu aqui no Brasil em 97 foi uma coisa que aconteceu em outros países depois também. A Argentina teve 5 anos consecutivos de ataques, 5 anos do chupacabras. Foi muito mais do que aqui. Né? O Chile, perdão, eu falei Argentina, não, eu quis dizer o Chile. O Chile teve 5 anos de ataques na sequência, a Argentina teve mais 2 anos também. Né? A Espanha também teve ataques, né? Inclusive chegaram a fazer alguma coisa a respeito disso também. Então, esses países que tiveram ataques, todos eles, alguém pesquisou e escreveu algum livro sobre isso. Eu considero o livro no Navio Osório, que é um espanhol que pesquisou os chupacabras lá, eu considero um dos melhores do mundo, tá? Eu não colocaria o meu como primeiro, não. Eu ficaria em segundo lugar, tá? Eu acho que ele, para mim, é o cara que fez um livro muito completo, e ele, inclusive, correspondeu muito comigo. Na época, nós tínhamos um grupo por e-mail, a gente tinha um grupo de pesquisadores de chupacabras do mundo, para você ter uma ideia, que eu participei. Então, existia pesquisador do Chile, uma pesquisadora, existia um pesquisador da Argentina, tinham 2 dos Estados Unidos e esse da Espanha. E a gente sempre trocava figurinha sobre o assunto, trocava informações, e sem dúvida nenhuma o livro do Navio Osório, para mim, é o melhor de ponta que saiu no mundo, né, em espanhol. Infelizmente, eu não tenho aqui no Brasil. Eu tenho todos os livros que saíram, né, e realmente o dele, para mim, está em primeiro lugar. Um outro livro muito bom também é o de um pesquisador de Porto Rico, né? Mas esse eu não consegui, infelizmente, deu um extravio no correio e eu não tenho ele na minha coleção. Eu tenho cerca de 5 livros sobre os chupacabras, né, que saíram, e todos eles são muito bons, mas realmente o do Navio Osório, para mim, é o melhor, né, o mais completo. Academicamente falando, eu acredito que nós dois fizemos um trabalho muito parecido de pesquisa, ele a nível mundial e eu mais a nível de Brasil. Ele gostou tanto do meu trabalho que ele não fez questão de falar sobre o Brasil. Ele preferiu deixar de fora porque ele falava: quem quiser saber sobre o Brasil, leia o livro do Carlos Machado. Então, ficou dessa forma, né? Nós tentamos um complementar o trabalho do outro. Eu cheguei, inclusive, a fazer uma tabela de chupacabras na época, né? Uma tabelinha de formatos de criaturas que foram avistadas no mundo, principalmente aqui no Brasil, e ele chegou a fazer uma tabela mundial, baseado na minha tabela. Até ele falou para mim: olha, eu parei a produção do meu livro porque eu vi o teu quando ele chegou lá e eu vi que você fez uma tabelinha, achei interessante fazer também, e daí parei a produção, parei para fazer a tabela. Depois que eu terminei a tabela, eu voltei a terminar a confecção do meu livro. Eu fiquei muito orgulhoso de saber que colaborei dessa forma com ele, né? Com certeza, Machado. De qualquer forma, eu quero sublinhar uma vez mais aí o livro do Olhos de Dragão, até para você perder o preconceito. Inclusive, eu tinha certas restrições, né? Mas vamos agir como acadêmicos, como pesquisadores. Pesquisar primeiro, formar o juízo depois. Tanto que eu li, pesquisei e fiquei impressionado. Falei, não, agora não. Realmente tem alguma coisa muito estranha. E eu sou partidário da teoria do fenômeno OVNI. Então, você consegue, pelo link que está na descrição desse vídeo, você vai ser remetido à Amazon e você vai conseguir o livro do Carlos Alberto Machado em formato digital. Faço votos que você leia. Machado, nem tenho como te agradecer, você é uma pessoa ilustre na ufologia. Quando eu comecei há mais de 30 anos, você já era uma estrela. Eu lembro das revistas lá do Psi-UFO, Ufologia Científica, aparecia a tua foto lá com o pessoal. Obrigado pela tua entrevista. E eu estou colocando teus dados aí, teus contatos, para quem quiser te escrever, né? Entrar em contato com você, te convidar talvez para uma palestra. Quem sabe alguma editora se interessa em publicar os livros. Estão aí aparecendo para todos. Obrigado, meu amigo. Imagina, eu que agradeço o convite, foi uma satisfação participar do teu programa. Espero que os teus telespectadores gostem e peço mais, a gente está aí, né? Pode falar de ufologia também, de pesquisa, de casuística. Mas foi uma satisfação participar e muito obrigado. Imagine, Machado, aquele abraço você vai voltar muitas vezes. E a todos vocês que nos acompanharam até agora, o nosso abraço. Olha, pessoal, vocês não sabem como é importante você se inscrever, você deixa aí, você já ouviu falar, né? Comenta aí, você já ouviu falar do chupacabra, já soube de algum caso, né? Escreve aí que a gente gosta de ler, aciona o sininho, né? Deixa o teu joinha, que tudo isso é muito importante para o YouTube te achar e subir os nossos vídeos. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.